Bom, na abertura do jornal, a gente chamou também sua atenção para a chapa. Tem uma chapa formada pela presidente Dilma e pelo vice-presidente Michel Temer. A presidente Dilma sofreu cassação, como você sabe, e agora governa o presidente Temer. Muito bem, o processo está andando no Tribunal Superior Eleitoral. O advogado, doutor Fernando Gaspar Nais, né, que está aqui conosco, gentilmente, e a gente vai conversar com ele sobre o tema. Fernando, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Fernando, em que situação está, então, esse processo agora com a decisão de ir para julgamento? O que significa isso? Bom, o processo vai caminhando no seu rumo normal e vai chegar muito provavelmente agora em junho à fase de julgamento pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Agora em junho? Agora em junho. Tá. O ministro relator terminou de preparar o seu voto, ele encaminha a todos os outros ministros o relatório do processo, descrevendo todas as pessoas que foram ouvidas, o que disseram, as perícias, as investigações que foram conduzidas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral sob seu comando. Isso caminha para o Ministério Público Eleitoral também, que apresentou hoje o seu parecer, mantendo a opinião pela cassação da chapa Dilma Temer, e isso agora aguarda, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a designação de uma data para o julgamento, quando então o ministro Herman Benjamin lerá o seu voto, naturalmente depois das sustentações orais dos advogados de acusação, de defesa e da própria sustentação do Ministério Público, que vai defender o seu parecer. Aí sim vem o voto do ministro Herman Benjamin e os votos dos demais 6 ministros, são 7 ministros no Tribunal Superior Eleitoral, que decide por maioria. Então, esses 7 ministros podem decidir se caçam a chapa toda ou não? Isso. Quer dizer, a separação da chapa está fora de discussão ou não? Não, isso ainda está em debate. Ainda está em debate. Na verdade, os ministros eles vão ter algumas decisões a tomar. Eles primeiro precisam decidir se todas as provas que foram angariadas ao processo são lícitas. Há argumentos de parte a parte contra algumas das provas, contra algumas das delações terem sido incorporadas ao processo. É preciso que decidam também se a chapa deve ser julgada obrigatoriamente em conjunto. Outra questão é entender se a chapa deve ser cassada. E se cassado, se ambos caem, Dilma e Temer. E, por fim, decidir, caso entendam pela cassação, pela existência daqueles atos ilícitos que foram atribuídos pela acusação, se há aplicação da pena de inelegibilidade e, se sim, a quem. Se só a Dilma, se a ambos, se só a Temer. Então, há uma série de decisões que vão estar contidas no voto do ministro Herman Benjamin e que os outros ministros também vão ter possibilidade de se manifestar. Então, todas essas questões serão decididas num único julgamento? Todas essas questões tendem a ser decididas num único julgamento. Quando se tem um processo tão complexo, é, por vezes, natural que alguma questão eventualmente reste omissa, não seja abordada devidamente. Com relação a esse cenário, existe um recurso próprio que chama embargos de declaração. A parte que entender que houve uma omissão, uma contradição, entra com esse recurso e aí o próprio Tribunal Superior Eleitoral dá uma nova decisão só para complementar se ficar algum pedacinho sem falar, mas com toda a atenção que o gabinete do ministro Herman Benjamin tem dado ao caso, eu não acredito que vá haver grandes omissões. Esses pontos serão todos abordados. Bom, suponha que, por hipótese, a chapa seja cassada. Há recurso? Há recurso. Quando se trata da cassação de uma chapa presidencial, não há como escapar de que essa questão ela diz respeito fundamentalmente a um tema constitucional. E contra toda decisão do TSE que violar a Constituição no entendimento de alguma das partes, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Esse recurso, via de regra, não teria efeito suspensivo, ou seja, a decisão já seria executada imediatamente. Ocorre que numa situação grave como essa, em que as consequências de um afastamento de um presidente da República são graves, ainda mais no cenário econômico que se vive, e se tratando de uma decisão em única instância, porque não é uma decisão que veio lá do juiz eleitoral, reiterada num tribunal regional. Foi direto lá no TSE. Como foi direto no TSE, trata-se da primeira decisão sobre o caso, me parece plausível imaginar
que se vier uma decisão pela cassação e se houver recurso, é possível que o Supremo Tribunal Federal conceda um efeito suspensivo para analisar com alguma calma esse recurso, mantendo-se no cargo o atual presidente. Até porque, caso ele fosse afastado, o nosso sistema não permite que o presidente da Câmara permaneça por prazo indefinido no mandato em substituição. Portanto, seria obrigatória a convocação de novas eleições, ainda que pendente recurso no Supremo, que se viesse depois a ser provido, retornaria o presidente Michel Temer. Então, acho que até para evitar esse cenário é de se cogitar a possibilidade de um efeito suspensivo ser concedido. Bom, olhando então para os prazos do judiciário, que não são aqueles que a gente tem no cotidiano, né? O Temer, mesmo condenado, conseguiria chegar ao final do mandato? É muito difícil. É difícil. Prever, mas até porque nós não temos nenhuma jurisprudência para se apoiar, já que é a primeira vez que uma chapa presidencial é acusada com uma acusação dessa gravidade que pode levar à cassação, e isso de forma séria, de forma concatenada, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas é fato que o Supremo Tribunal está bastante assoberbado com a chegada de uma série de inquéritos que nós sabemos da Lava Jato. Não parece que o Supremo talvez pudesse ter a agilidade necessária para analisar isso dentro do prazo de um ano e meio. Ou seja, ele não receberia imediatamente e faria o julgamento? Não, acredito que não. Eu acredito que o Supremo iria sentar em cima dessa questão para analisar, até porque é uma decisão bastante séria, bastante difícil. O que é importante salientar, Heródoto, é que ainda que se conclua o mandato atual, o processo seguiria. Por mais que não se pudesse mais falar em cassação de chapa, se houver aplicação da pena de inelegibilidade, há que se decidir se essa pena de inelegibilidade será mantida ou revertida. Então, caso entenda o TSE pela cassação e pela aplicação da sanção de inelegibilidade, seja só a presidente Dilma, seja só o presidente Temer ou a ambos, essa questão persistiria o interesse de julgar o recurso, ainda que depois de 2018. Suponha que a ex-presidente Dilma seja candidata a deputado federal pelo Rio Grande do Sul e seja eleita. E aí? Não mudaria essa questão, porque não se trata de um processo criminal, em primeiro lugar, então não há qualquer questão do foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, como você colocou aqui hoje no programa. A inelegibilidade, ela é uma condição que ela só é observada no momento da candidatura. Portanto, uma pessoa, ela está elegível, ela se lança candidata, ela ganha a eleição, ela assume o mandato. Se ela se tornar inelegível dali a um mês, em fevereiro do ano subsequente à eleição, ela pode permanecer no mandato, porque a inelegibilidade só impede ela de disputar a próxima eleição. Então, num cenário em que essa inelegibilidade só viesse a ser aplicada em dezembro de 2018, em janeiro de 2019, e nesse cenário fictício proposto aqui, não haveria problema nessa candidatura e muito menos em concluir um eventual mandato. Fernando, vamos continuar a nossa conversa aqui no instantinho, tudo bem? Só um instantinho. Gentilmente conosco, o advogado Dr. Fernando Gaspar Neisser. Fernando, e quanto o público obviamente acompanha o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, que faz parte do Supremo Tribunal Federal. Aí ele vive as turras um com o outro e fala... Quer dizer, é comum vamos dizer assim, essa discussão através da mídia entre ministros de Supremo Tribunal ou de Suprema Corte, falando dos Estados Unidos? Olha, Heródoto, eu acho que a gente vive uma situação bastante peculiar no Brasil hoje e eu atribuo essa situação especialmente ao televisionamento das sessões do Supremo Tribunal Federal. Porque aquilo assolou o ego dos caras, é isso? São humanos, todos são humanos. Eu sempre costumo dizer que ninguém gosta de ir ao restaurante para ser vaiado, ninguém gosta de pegar voo para ser vaiado. O Supremo Tribunal Federal ele tem uma função que é contramajoritária. Ele deve estar lá para defender a Constituição e a lei, ainda que contra a vontade da maioria das pessoas. Não se trata de um voto popular para decidir quem é condenado. Claro. E quando essas pessoas estão a todo momento na imprensa, estão tendo as suas decisões escarafunchadas em cada detalhe, isso assola o ego e é natural que essas pessoas acabem, talvez, parte delas, não faço aqui qualquer atribuição pessoal, claro, mas acabem
querendo estar talvez melhor com a opinião pública na foto. Esse cenário não me parece ideal. Eu acho que não há nenhum outro país do mundo que se tem notícia que televisione as sessões do seu Tribunal Supremo, e isso tem um motivo, tem uma razão de ser. Nós não descobrimos o melhor modelo possível ao fazer esse televisionamento. Quando o ministro Eros Grau saiu do Supremo com a aposentadoria, ele deu esse alerta e disse que nenhum presidente do Supremo iria ser o antidemocrático a acabar com essa medida. Portanto, a gente vai ter que aprender a conviver com ela e esperamos que os ministros também cresçam com ela ao longo das décadas e aprendam a lidar com essa pressão maior da opinião pública. Fernando, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado. Prazer, muito obrigado. Prazer foi meu. Bom, entre tantas coisas importantes que o doutor Fernando conversou conosco agora, lembrou essa questão relativa ao televisionamento das sessões do Supremo Tribunal Federal. O que é que você acha disso? Você acha que é legal mostrar? Não é legal mostrar? Né? Qual é a avaliação que você faz? Então, deixo para você decidir. Voltamos já já.